Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Segundo domingo de junho, dia dos pastores. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar o pastor Bernardo, o pastor Mário Luiz, enfim, todos os pastores. Vamos refletir no tema: Deus nos ensina lições preciosas destes 4 seres. Vamos ler o texto bíblico em Provérbios 30, no versículo 24. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Quais são esses poderes extraordinários que Deus concedeu a esses 4 seres que são a formiga, o coelho, o gafanhoto e a lagartixa? Verso 25, as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Verso 26, os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. O verso 27, os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam em fileiras. Verso 28, a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. O conteúdo deste livro representa a sabedoria inspirada dos sábios. Sabedoria diferente, porque veio da parte de Deus, que é justo e amável. Verso 24, 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Muitas vezes justificamos a nossa dificuldade de não atingirmos os objetivos por sermos fracos, limitados e por conta dos obstáculos. Salomão usa a maravilhosa sabedoria que Deus lhe deu para nos ensinar sobre virtudes que podem fazer de nós guerreiros, lutadores, ousados, abençoados e vitoriosos. Isso são pastores, ovelhas. Ainda que sejamos pequenos, ainda que tenhamos no momento pouco recurso. E para isso, Salomão usa a figura do quadro pequenos animalzinhos, mas capazes de grandes proezas. Então, vamos ver o que as formigas, os coelhos, os gafanhotos e as lagartixas têm a nos ensinar. As formigas nos ensinam de como planejarmos as nossas ações. Em Provérbios 30, 25 encontramos: formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. As formigas são criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. As formigas trabalham no verão, providenciando alimento para o inverno. Salomão está colocando a formiga em destaque por sua capacidade de antecipar-se, de trabalhar duro no verão, estocando comida, para depois, no inverno, não morrer de fome. Deixar para depois, deixar para a última hora, essa é uma terrível característica na vida de muitas pessoas. E a palavra de Deus nos adverte contra isto, ao mencionar as formigas. É que o servo de Deus também deve aprender a antecipar-se. O servo de Deus deve trabalhar duro enquanto pode, a fim de ter provisão para quando chegar os tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis e Deus tem nos abençoado. Glórias a Deus, irmãos. Outra qualidade das formigas é a seguinte: esforço. Mas você sabe por quê? Preste atenção numa formiga. O movimento da formiga parece ser o animal mais forte que existe, porque é capaz de carregar uma folha ou objetos que têm muitas vezes mais que o seu peso. As formigas também possuem organização. Por exemplo, as formigas têm as que cortam, as que carregam, as que limpam o formigueiro.
Por estas razões, as formigas são organizadas. Um outro fator importante, se prestarmos atenção nas formigas, perceberemos que as formigas ainda são solidárias entre si. Elas se ajudam mutuamente. Meus queridos irmãos, o formigueiro representa bem como a igreja deve ser. Um povo organizado, um povo de ações planejadas, um povo que demonstra solidariedade, que trabalha junto com o pastor. Tem muita gente por agora afirmando que ainda não se encontrou, que ainda não achou o seu propósito na vida e vive justificando essa falta de realização, declarando-se fraco e pequeno. Então vamos aprender com a formiga a planejar as nossas ações. Os coelhos selvagens nos ensinam. Esse coelho, algumas traduções da Bíblia falam em querogrilo. Era uma espécie de coelho selvagem, coelhos miúdos que habitava nas fendas das rochas. Por isso que Salomão toma esse animalzinho como modelo de investimento em segurança e estabilidade. O coelho selvagem tem a disposição de fazer a sua casa nas rochas, ficando assim protegido dos perigos dos predadores e muitos maiores que ele. A Bíblia diz para nós que precisamos edificar nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, lemos: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Se você não investir em conhecer a palavra de Deus e em obedecer a Deus, você estará à mercê dos riscos, dos medos, dos problemas, e poderá ver a sua vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, pastor, desmoronar. Você sabe por quê? Exatamente porque você precisa se esforçar para conquistar uma posição de estabilidade, de segurança, assim como fazem os pequenos coelhos selvagens que se esforçam para viver nas rochas. Há princípios de Deus, se você obedece, trazem, por exemplo, a estabilidade para a sua vida. A Bíblia está mostrando que se você almeja realização pessoal, se você almeja ser pessoa verdadeiramente estabilizada, equilibrada, então você precisa fazer o compromisso de pautar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é rocha, é firmeza. Os gafanhotos nos ensinam em Provérbios capítulo 30, verso 27. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Os gafanhotos são o modelo de unidade, porque sempre estão juntos. Um gafanhoto sozinho não representa risco. Se uma pessoa cultiva a planta no quintal de casa e de vez em quando encontra um gafanhoto, sem nenhum problema. O máximo que ele consegue é consumir uma folha aqui e outra ali, mas eu temo uma nuvem de gafanhotos. A força dos gafanhotos está na unidade, amados. Disso ressalta a importância de fazermos parte de uma igreja e de nos movermos juntos na mesma direção para grandes conquistas, causando estragos no reino das trevas, isto através da unidade em Cristo Jesus. Em Provérbios 18:1, lemos: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Agora, em Gênesis 11:6, lemos de um povo unido, do qual Deus mesmo disse: eles são um só povo e falam uma só língua. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer.
Se você quer bênção, você tem que abrir a mão do egoísmo, dos gostos pessoais e andar em unidade, vestindo a camisa da unidade da fé e falando a mesma língua dos seus líderes pela fé em Cristo Jesus. O que nos ensinam as lagartixas? Nos ensinam sobre ousadia. Em Provérbios 30, 28, a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Embora pequeno, esse animalzinho se infiltra onde quer, inclusive diz aqui nos palácios dos reis. Isso fala de ousadia, fala de anelar coisas grandes em Deus e de escalar os obstáculos a fim de conquistar novos patamares, novos espaços de vida em Cristo Jesus, de vida profissional. Na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 1, 28, lemos: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é. Nós temos o respaldo de Deus para grandes proezas. E Deus tem uma predileção por usar pequenos e frágeis. Temos vários exemplos na Bíblia, como Moisés, como o rei Davi e tantos outros. Homens, mulheres, servos de Deus. Para concluir, meus queridos irmãos, Deus concedeu poder extraordinário a esses 4 seres. As formigas ensinam sobre planejamento. Planeja agora mesmo fazer a sua provisão em Deus. Os coelhinhos selvagens ensinam sobre estabilidade. A palavra de Deus é a rocha. Você pode ser vencedor na vida, ainda que tenha as suas fraquezas, ainda que tenha os seus limites. Você pode ser um vencedor. Você, meu irmão, você, meu pastor, firme nela. Os gafanhotos ensinam sobre unidade. Não viva só, solitário, isolado. A igreja é o exército de Deus. As lagartixas ensinam sobre a ousadia. Deus tem coisas grandes para você. Busque Deus, ame a Deus, obedeça os seus mandamentos. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida, a tua vida, a vida de todos os pastores, a vida de todas as ovelhas. Amém.